da industrialização do Brasil, no Brasil, né, que é o nosso tema, o processo social pode assumir uma tríplice dos aspectos de cooperação e a competição no conflito da industrialização. Desempenham também funções idênticas, tendo em vista um objetivo comum. Na competição da industrialização, os indivíduos concorrem entre si com o objetivo de obter vantagem de terceiros. No conflito, os indivíduos estão em antagonismo, uns em relação aos outros. Nas relações de trabalho, cooperação, competição e conflito exemplificam-se respectivamente pelo mutirão, pela concorrência dos trabalhadores entre si, pela obtenção de emprego e pela oposição entre patrões e empregados. Deixando de lado os conflitos individuais, também são vários grupos onde se manifestam os conflitos sociais. Conflitos políticos entre partidos, conflitos éticos entre grupos raciais, conflitos econômicos, dentre os quais conflitos industrial dos mais importantes. O conflito industrial é uma espécie do gênero de conflito social de natureza econômica, ou conflito econômico também, que por sua vez se situa no quadro mais amplo e em geral dos conflitos sociais. Um exemplo também que a gente tem de tudo isso, né, que foi ocorrido na industrialização do Brasil, foi o exemplo da política varguista, que foi a construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, como também as construções da Companhia do Vale do Rio Doce, que foram destinadas à exploração do minério de ferros em Minas Gerais, e da Petrobras em 1953, que foi aí onde eles contribuíram bastante para o aceleramento do crescimento industrial. E também, além disso, o Vargas criou as leis trabalhistas, preparando o país para a maior organização do crescimento das indústrias, como também foi o caso da CLT, né, que é a consolidação das leis do trabalho, onde foi aí nesse período que a industrialização ganhou maior dimensão a partir do governo de Juscelino, em 1956 a 1961, com a criação de medidas para a vinda das empresas internacionais para o Brasil, onde esse período foi conhecido, naquele tempo, pelo seu otimismo no que tange ao crescimento da economia brasileira, em que medidas como o plano de metas incentivaram a produção industrial. E outro fator importante para a industrialização brasileira foi a utilização das ferrovias e dos portos, anteriormente usados para o transporte do café. Passaram a fazer parte do setor industrial e, além desse setor também, outro motivo que favoreceu foi o crescimento industrial, que foi muito abundante pela quantidade de mão de obra estrangeira. E também, sobretudo, de italianos que antes trabalhavam na produção do café também. Um dos fundamentais elementos para a industrialização brasileira foi a aplicação de capitais gerados na produção do café para a indústria. A contribuição dos estrangeiros nas fábricas, como os alemães, italianos e espanhóis. E também, nessa época, o Estado também exerceu uma grande relevância nesse sentido, pois realizou elevados investimentos nas indústrias, de base de infraestruturas também, como ferrovias, rodovias, portos, energia elétrica, entre outros. Mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa não tinha condições de exportar produtos industrializados, pois todo o continente se encontrava totalmente devastado pelo confronto armado. Então, o Brasil, nessa época, teve que incrementar o seu parque industrial e realizar a conhecida industrialização por substituição de exportação. Nessa década, também aconteceu muita coisa, e uma dessas coisas eram as empresas derivadas de países industrializados, que atuavam especificamente no segmento da indústria. A automobilística,
química, farmacêutica e eletrônica a partir de então. O Brasil ingressou efetivamente no processo de industrialização, deixando de ser um país essencialmente produtor de primário para um estado industrial e urbano. E a coroa portuguesa proibia a instalação do comércio manufatureiro no Brasil, para justamente impedir o crescimento de sua colônia. Para que ela continuasse somente fornecendo produtos agrícolas para o crescimento do mercado externo e para o processo da independência no Brasil, que iniciaram pequenas mudanças econômicas, principalmente na metade do século XIX, com o desenvolvimento da economia, a caifeira em que os altos lucros propiciaram investimentos em outras atividades econômicas, como a indústria, que foi nesse cenário dos lucros da economia, que surgiram empresários como Ireneu Evangelista de Souza e Barão de Mauá, preocupados com o desenvolvimento da estrada de ferro, das cidades também e de toda a infraestrutura necessária para o crescimento do país. Contudo, as primeiras indústrias foram surgindo de maneira paulatina no século XIX. Elas representavam ainda uma baixa participação na economia nacional. E mediante a isso, o Brasil praticamente importava todos os produtos industrializados, pois suas indústrias não haviam desenvolvido. O desenvolvimento industrial brasileiro se deu lentamente e somente aconteceu após o rompimento de obstáculos e de medidas políticas, como nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que foram imprescindíveis para que as indústrias se proliferassem no Brasil. Pois os longos anos em que o território brasileiro foi colônia portuguesa, a economia se restringiu à prática da agricultura conhecida também como monocultura, isto é, o plantio de um único tipo de produto, como o açúcar. A coroa portuguesa proibia a instalação do comércio manufatureiro no Brasil para justamente impedir o crescimento de sua colônia, para que ela continuasse somente fornecendo produtos agrícolas para o mercado externo. Porém, foi a partir do processo de independência no Brasil que iniciaram pequenas mudanças econômicas, principalmente na metade do século XIX, com o desenvolvimento da economia cafeeira, em que os altos lucros propiciaram investimentos em outras atividades econômicas como a indústria. Foi nesse cenário dos grandes lucros da economia cafeeira que surgiram empresários como Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, preocupados com o desenvolvimento das estradas de ferro, das cidades e de toda a infraestrutura necessária para o crescimento do país. Contudo, as primeiras indústrias foram surgindo de maneira paulatina, no final do século XIX e início dos XX. Elas representavam ainda uma baixa participação na economia nacional. Mediante a isso, o Brasil importava praticamente todos os produtos industrializados, pois suas indústrias não haviam desenvolvimento o suficiente. A Europa, como a região do globo que mais se industrializava, não queria o desenvolvimento industrial brasileiro, pois perderia mercado consumidor. O Brasil, portanto, dependeu exclusivamente da economia agrícola até a metade do século XX e por isso enfrentou sérios problemas econômicos e políticos. Já na crise de 1929, foi um exemplo de fragilidade da economia brasileira e também um aviso de que o país necessitava diversificar sua produção. Foi com a entrada de Getúlio Vargas, em 1930, que o processo de industrialização tornou-se um eixo norteador das discussões e medidas políticas. Foi também na era Vargas que importantes medidas aconteceram para o desenvolvimento industrial brasileiro. Exemplos da política varguista foi a construção da usina de Volta Redonda no Rio de Janeiro, como também outras construções da Companhia do Vale do Rio Doce, destinada à exploração do minério de ferro em Minas Gerais, e da Petrobras, em 1953,
que contribuíram bastante para o aceleramento do crescimento industrial. Além disso, Vargas criou as leis trabalhistas, preparando o país para a organização no crescimento das indústrias, como foi o caso da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Já o crescimento industrial ganhou maior dimensão a partir do governo do Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 1961, com a criação de medidas alfandegárias para a vinda de empresas internacionais para o Brasil. Já no período